Boa tarde a todos os irmãos. Hoje nós vamos continuar a leitura do Gênesis 3. E após o término da leitura do Gênesis 3, eu vou dar uma breve explicação do Gênesis 1, 2 e 3 dentro daquilo que eu acredito. Eu acredito na literalidade da Bíblia. A Bíblia ela é literal, tanto no lado espiritual quanto no lado material. Muitas pessoas falam que a Bíblia ela é simbólica, que muitas coisas não são verdades, ou que aquilo não queria dizer realmente aquilo. Não. Para mim, a Bíblia, tudo que está escrito nela é literal. Tudo bem, irmãos? Então vamos continuar a leitura. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei para não comeres? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e com o pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição de dor. Terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele a dominará. E a Adão disse: Portanto, destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que lhe ordenei, dizendo: Não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela fostes tomado. Portanto, és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da tua mulher de Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e a coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente, ao jardim do Éden, e uma espada inflamada, que rodava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, dando início à explicação do Gênesis 1, muitos irmãos, eles ficam com dúvida na parte em que, quando Deus cria a luz, faz a separação da luz e das trevas, no versículo 5 do primeiro capítulo, fala que Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Muitas pessoas ficam em dúvida, mas não deveria ser manhã e tarde? Isso, irmãos, se deve à forma como os hebreus antigos, eles viam o tempo. Porque assim, nós vemos os dias sempre se iniciando à meia-noite.
meia-noite vira-se o dia para nós. Para eles, o dia ele sempre se inicia no final da tarde de cada dia. Final da tarde, início de cada noite. Então, a explicação que eu entendo é que toda vez que se fala que se foi a tarde e a manhã, é que Deus ele iniciou a criação no final da tarde, passou-se a noite e ele conclui durante a manhã. E sempre se inicia à tarde, a noite é o período que Deus coloca para nós como descanso, como as trevas, e se inicia a cada manhã. Outro versículo que muitos irmãos têm dúvida é o versículo 27 do Gênesis 1, que diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Irmãos, nesse ponto, Deus está criando o homem, e mais na frente, quando Deus tira o homem, cria o homem da terra e faz a mulher da costela, ali naquele ponto é um ponto mais específico de como o homem foi feito, passo a passo de como o homem foi tirado da terra, como ele foi formado e como Deus deu a alma, o espírito de vida para o homem e depois ele tirou a mulher. Aqui ele está dando uma visão geral de como foi criado o homem dentro dos dias da criação. Uma outra dúvida muito comum também, que muitas pessoas têm, é a partir do capítulo 2, quando Deus ele conclui toda a obra dele, e no versículo 3, o Criador dos céus e da terra, ele faz o quê? Ele abençoa o sétimo dia e o santifica, porque ele descansou de toda a sua obra, da obra que ele criara, que ele fizera. E muitas pessoas eles não entendem o que isso significa. O ato de Deus colocar que ele descansou, além de ser para nós, lá na frente, lá no Gênesis, ele coloca o dia de sábado como um dia santo, como um dia para buscar a ele com assiduidade, para deixar as suas obras, o seu trabalho, suas preocupações, para se dedicar exclusivamente a ele, mas também é o ponto em que Deus ele deixa a sua obra, a sua criação por ela mesma. Porque a partir do momento em que ele está criando, que ele está interferindo dentro da criação, ele mostra que nós devemos pegar e ter o nosso tempo de trabalho, sim, e nós temos que parar tudo que nós fazemos um dia da semana, especificamente o sábado, que o Criador separou para a gente, e nós devemos dedicar esse dia, buscar esse dia a ele mais. É uma criação material, o dia do sábado, com o seu significado espiritual. O sábado ele é literal para nós e ele deve ser um dia de busca espiritual a Deus, uma dedicação a mais a Deus, uma dedicação de leitura da palavra, de busca, de arrependimento, de humilhação perante a Deus. E já na sequência, já vem a explicação daquilo que eu tinha falado antes no Gênesis 1, 27. E aqui no versículo 7 do capítulo 2, fala-se que Deus formou o homem do pó da terra, ele já vai especificando. Tirou o homem do pó da terra. Lá ele tinha criado o homem, a imagem, a semelhança. E aqui ele especifica que ele tirou o homem e como ele deu a vida ao homem. E logo na sequência é mostrado qual seria a função do homem. Deus criou o homem para colocar ele dentro do jardim que ele tinha criado. Como diz o versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O sentido de guardar é o quê? É de deixar em segurança. E o que tinha dentro do jardim do Éden para o homem lavrar e guardar? As árvores que Deus tinha feito brotar da terra, junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E logo na sequência mostra como que Deus criou a mulher. O homem veio da terra e a mulher veio da costela do homem. E o sentido disso é muito profundo. Por quê? Porque o que é dito? Quando o homem ele se casa com a mulher, assim como Adão fala mais na frente, no versículo 23 do capítulo 2, é que Adão fala: Agora esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A função do homem com a mulher é de tomá-la como parte dele mesmo, de guardar a mulher, de zelar por ela, assim como Deus zela por todos nós. Já no capítulo 3, nós temos a queda do homem. A tentação de Eva, de como que a serpente veio e induziu Eva a vir e pegar do fruto. E Eva, comendo o fruto, ofereceu a Adão, Adão comeu também. E o ponto muito interessante aqui
é que fala o quê? No capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e eles conheceram que estavam nus. Eles sempre estiveram nus, mas eles nunca tiveram a percepção. A partir do momento em que eles comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles tiveram a malícia. Foi a primeira coisa que aconteceu. Eles viram um ao outro e viram a nudez de ambos, dos dois, e eles se envergonharam. E eles se envergonham a partir do momento em que Deus ele se chega ao jardim e chama por Adão. E outro ponto interessante também é que Deus chega para Adão e fala, no versículo 11, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu ordenei para não comeste? E Adão faz o quê? Ele não assume a sua culpa. Ele não assume, assim como nós fazemos muitas vezes. Nós não assumimos o nosso erro. Nós tentamos jogar o erro para o outro, assim como Adão fez. Adão fez o quê? Deus o questionou. E ele falou, não, foi a mulher que me deu o fruto. Deus questiona a mulher. E o que a mulher faz? Ela joga a culpa na serpente. Então, ninguém assumiu a sua parcela de culpa. A partir do momento em que nós aceitamos, é uma lição para nós. A partir do momento em que nós aceitamos o nosso erro, reconhecemos o nosso pecado, nós devemos clamar por perdão a Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós temos que nos arrepender. O arrependimento é um exercício constante. E esse ato de nós sempre tentarmos jogarmos a culpa nos outros, isso já é de dentro de nós. A partir do momento em que Eva comeu do fruto, isso despertou dentro aquele sentimento de a culpa não é minha, o erro não é meu, o erro é dos outros. E esse orgulho nosso nos afasta de Deus. E nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, porque o único que tem acerto é Deus. Ele não erra, ele é perfeito. Então, irmãos, essa é a explicação do Gênesis 1, 2 e 3. Bem resumido. Se algum irmão ficou com alguma dúvida em algum outro versículo, não compreende ou acha que eu expliquei de uma forma que não esteja correta, por favor, deixa aí nos comentários para que a gente possa aprender juntos, porque eu não sou detentor de todo conhecimento, ninguém é detentor de todo conhecimento, somente Deus, e nós estamos aqui como humildes aprendizes, nós estamos aprendendo cada dia mais da palavra de Deus. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um.